Fala, meus irmãos, tudo bem? Hoje, sexta-feira, estamos aqui para o oráculo do dia, a nossa meditação diária da palavra de Deus e felizes, né, por fechar a semana falando a respeito de serviço, a respeito de discipulado, de seguir a Jesus, de cristianismo, tudo que envolve o evangelho e uma nova vida é o que a gente está abordando essa semana. Hoje nós vamos falar sobre uma referência que está em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 7. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como a gente já tem falado, Jesus ele veio para nos dar o exemplo, e o exemplo em tudo. O cristianismo consiste nisso, em imitar a Cristo, em ser um Cristo menor, uma cópia de Cristo. Então, muita gente se considera, né, cristão e nem mesmo sabe o que significa essa palavra, mas nós precisamos corrigir isso e nós precisamos entender o que de fato significa para que assim a gente possa entrar nesse padrão, entrar nesse eixo aí e se enquadrar dentro desse perfil que é o que define um cristão. Dentro desse texto que a gente leu aqui, eu quero destacar duas coisas. A primeira é se esvaziar. O texto fala que Jesus, existindo em forma de Deus, ele se esvaziou dessa divindade e assumiu a forma de uma pessoa, de um ser humano. Então, isso é o exemplo. Nós, como enquanto seres humanos, pecadores, para alcançar essa estatura, ou pelo menos para alcançar o desejo de obedecer a Deus e de se parecer com Jesus, você precisa se esvaziar. Você precisa deixar de lado seus desejos, seus sonhos, suas vontades, seus objetivos, essas coisas agora, diante de uma nova vida, diante de uma perspectiva espiritual, você vai precisar colocar tudo isso em segundo plano e colocar o serviço a Deus e o seu amor por Deus em primeiro lugar. Jesus ele fala: aquele que ama mais o seu pai, a sua esposa, sua mãe, seus irmãos, seus amigos ou qualquer outra coisa mais do que a ele, não é digno dele. Então, o seu amor a Deus, a Jesus, precisa ser o número um, precisa estar em primeiro lugar. Então, assim como Jesus se esvaziou, nós precisamos nos esvaziar. Talvez você ainda não tenha vivido coisas extraordinárias com Deus, experiências com Deus, por falta de se esvaziar, por falta de deixar Ele preencher a sua vida. E a gente só consegue preencher algo se esse recipiente, se esse vaso estiver vazio. Então, primeiro ponto, se esvaziar. Segundo ponto aqui é se humilhar. A Bíblia fala que Deus ele resiste aos soberbos, aos altivos, mas ele concede a sua graça aos humildes. Então, uma característica do cristão é a humilhação. Ele sabe a sua condição, ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem ele é e ele sabe quem Deus é. Então, quem somos nós diante da grandeza de Deus? Precisamos nos humilhar perante o Senhor para que assim ele nos atenda, para que assim ele se compadeça de nós, porque a Bíblia fala que ele dá graça aos humildes. Então, que essas duas coisas fiquem para você nessa sexta-feira, se esvaziar e também se humilhar. Tanto uma quanto a outra é uma predisposição sua, é a sua responsabilidade, é algo que você deve fazer para poder assim alcançar algo a mais de Deus. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida e esse fim de semana nós já vamos estar gravando a aula
da Escola Bíblica, então é importante que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like aí para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Fica na paz e até a próxima.